Abençoados irmãos do nosso grupo Espírita Regeneração, Casa dos Benefícios. Hoje, 18 de fevereiro de 2021, estamos comemorando 130 anos de fundação. A história do Regeneração pode ser retratada através de um passado remoto, um passado recente, e do presente e das perspectivas que nós temos para o futuro. Eu não falarei sobre nada disso, porque, em verdade, o dono da festa hoje é o professor Paulo César Frutuoso. Mas me cabe, evidentemente, o dever de dar informações sobre o nosso grupo, que é o grande aniversariante. Nos idos de 1891, o Dr. Bezerra de Menezes, reunido com os companheiros que hoje são lembrados como alicerce do Espiritismo, Bittencourt Sampaio, o Antônio Luiz Saião, o Frederico Júnior, o Pedro Richard, o Manuel Sávio, o José Ramos, o Manuel Cid, Mato Cid, expressões grandes da nossa doutrina, se reuniram com o Dr. Bezerra e fundaram o Grupo Espírita. O objetivo de Bezerra era principalmente esclarecer os clérigos desencarnados, que haviam feito diatribes contra ele pessoalmente, mas também contra a doutrina espírita. E o Dr. Bezerra deu a esse grupo o nome de Regeneração. De 1891 a 1900, ele ficou na presidência do grupo. Com o decesso dele, assumiu o grupo o José Ramos. E ele foi levado à condição de presidente pelo próprio Bezerra de Menezes, que no dia 12 de abril de 1900, quando desencarnou, à noite, através de Frederico Pereira Júnior, ele deu uma mensagem indicando José Ramos para continuar presidindo o grupo. José Ramos presidiu o grupo até 1938. De 1938 a 1948, o grupo foi presidido por Oscar Guimarães. De 1948 a 1964, foi presidido pelo Dr. Alcides de Castro. Esse é um quase refundador do Regeneração, porque o Regeneração estava na FEB, ele foi criado na FEB, e em 1952, o presidente da FEB falou com o Alcides de Castro, médico, presidente do grupo, que precisava do espaço que o grupo ocupava. E o doutor Alcides procurou o Chico, e o doutor Bezerra, através de Chico, informou que o Regeneração já está crescidinho, já é um rapazinho, então ele precisa ter a sua sede, independentemente da FEB. E pediu que Alcides fizesse um estatuto para institucionalizar o grupo. Alcides veio para o Rio de Janeiro, pediu a um advogado amigo dele que redigisse um estatuto. O estatuto foi redigido dentro dos padrões jurídicos e Alcides levou para o doutor Bezerra e Chico recebeu e não abriu e devolveu imediatamente, dizendo que faltava amor. Estava muito bonitinho, estava bem escrito, estava dentro dos padrões, inclusive, jurídicos, mas faltava amor. E aconselhou Alcides que voltasse para o Rio e, antes de eleitar-se, fizesse uma prece e escrevesse um estatuto com o coração. E o estatuto de Alcides foi feito assim. Ele escrevia toda noite um pouquinho. Daí o estatuto tem A, B, C, D, H, E, F. Ele não era advogado, ele era médico. Quando ele levou esse estatuto que ele fez para o Chico, para que o doutor Bezerra de Menezes pudesse apreciar, o doutor Bezerra de Menezes, o Chico apanhou, e imediatamente assinou Bezerra de Menezes. Isso quer dizer que o Estatuto do Regeneração está assinado pelo seu presidente fundador, Bezerra de Menezes. Como não bastasse, o Chico
psicograficamente no caso, né? Assinou também José Ramos, o segundo presidente, Oscar Guimarães, e depois apanhou a caneta, deu-a para o Alcides de Castro e disse: doutor Bezerra disse que o senhor está encarnado, não precisa da minha mediunidade. E o Alcides assinou. O nosso estatuto, originariamente, está assinado, então, por esses 3 homens extraordinários. Mas o que acontece é que, um pouco antes, meses antes, o doutor Bezerra aconselhou ao Alcides que colocasse, depois do nome Grupo Espírita Regeneração, a expressão Casa dos Benefícios, que era uma casa que ele havia fundado nos idos do século V, final do ano 400, e que essa casa era a regeneração que ele estava refundando. Ela tinha sido destruída e havia promessa de que ela seria reconstruída. E ele a estava reconstruindo. Ele antes era Parmeiro e agora era Bezerra de Menezes. E aí, quando o estatuto que foi assinado pelo Bezerra foi levado para o doutor Bezerra apreciar, foi no dia 26 de abril de 1952. Foi uma comissão de 22 pessoas. O doutor Bezerra falou com todas elas e cumprimentou-as. E aí a casa passou a chamar-se Grupo Espírita Regeneração Casa dos Benefícios. O doutor Bezerra disse: contarei a história depois. E, na noite de dia 6 de novembro de 86, o doutor Bezerra de Menezes, através da psicografia do Chico, contou a história da Casa dos Benefícios, que foi objeto de um livro que nós fizemos por ocasião do nosso centenário. Em linhas gerais, esse é o nosso Regeneração. Depois do falecimento do Dr. Alcides, em 64, assumiu o Regeneração, indicado pelo Dr. Bezerra, sem que houvesse eleição, o Dagoberto Guimarães, que era cunhado do Dr. Alcides, amigo do Chico. O Dagoberto ficou de 64 a 66. De 66 a 77, assumiu um companheiro nosso, o Dilermano de Castro. E em 77, até 2003, assumiu a dona Leda Rocha, uma pessoa maravilhosa, uma dama, gentilíssima, generosíssima. E em razão dela ser levada ao Chico pelo Dr. Alcides, ela fez uma amizade muito grande, não só com o Chico, como com a família do Chico. E ela passava com o Chico os natais, a virada do Ano Novo, e através de Leda Rocha é que eu tive a oportunidade de conhecer o Chico na intimidade, na casa dele, na Casa das Preces, trabalhar com ele na mesa mediúnica. Eu fui privilegiado pela generosidade de Leda, que me conduziu ao encontro de Chico. Leda desencarnou em 2003. No lugar dela ficou a nossa vice-presidente, Leda também, Leda Vidal. Ele ficou apenas 3 meses. E depois Leda reuniu o conselho e fez lá uma preleção. E, em razão de Leda Vidal, da preleção que ela fez, eu passei a assumir a presidência, onde estou até hoje, desde 2003 até 2021. Essa é a história do Regeneração, rapidinha. Eu ficaria horas falando sobre isso, porque é realmente o meu prato predileto, né? O Regeneração e o doutor Bezerra. Mas a festa é a do Regeneração, mas a festa, o principal convidado para nos homenagear é o doutor professor Paulo César Frutuoso. E eu poderia tecer algumas considerações sobre ele, mas vou me limitar a tecer apenas uma consideração que eu acho fundamental. Na minha humilde opinião, a doutrina espírita tem como codificador Allan Kardec.
mas tem como consolidador Bezerra de Menezes. Não fosse o caráter, a coragem, a generosidade de Bezerra, nós não teríamos hoje espiritismo no Brasil e provavelmente no mundo. Bezerra foi o grande consolidador da doutrina espírita. Depois tivemos o nosso Divaldo, que eu entendo como grande divulgador. Já visitou mais de 100 países falando da doutrina espírita, já andou por estes rincões do Brasil falando sobre a doutrina espírita. Então, eu entendo que Divaldo é o divulgador. Mas nós temos um outro espírito extraordinário, que é o nosso Chico Xavier. Então, Chico não codificou, não consolidou, não divulgou. Chico exemplificou. É o grande exemplo do que é ser um espírita. Então, para que fique claro, dentro da minha humilde opinião, Kardec codifica, Bezerra consolida, Divaldo divulga, Chico exemplifica. E agora, como é que nós ficamos? Agora, nós ficamos à mercê dos mantenedores. E no elenco desses mantenedores, eu, sem querer objetivos outros, senão me matricular na verdade, eu diria que se encontra o nosso Paulo César Frutuoso. Homens como ele, espíritas como ele, é que vão manter a doutrina espírita codificada, consolidada, divulgada e exemplificada. E agora, mantida. Outros nomes existem. É difícil elencá-los porque vou ferir susceptibilidades. Mas são homens dessa envergadura, como o meu amigo íntimo, o César Reis, né? E outros tantos que estão na seara espírita. Então, hoje, o Regeneração se engalana, está em festa duplamente, porque está comemorando os seus 130 anos a serviço do bem, do amor, mas está também comemorando a oportunidade de receber com muita ternura, com muito carinho, o nosso Paulo César Frutuoso, a quem eu agradeço profundamente o fato de ter aceitado o nosso convite. E diria, agora, para encerrar, o que eu mais admiro do nosso doutor Paulo César Frutuoso. Ele tem a austeridade do médico e a humildade do paciente. Então, para que eu não me alongue mais, eu vou passar a palavra para ele, para que nós sejamos brindados nesse dia maravilhoso, que constitui os 130 anos de regeneração. Espero que todos estejam me ouvindo, porque está tendo alguma interferência aqui nas minhas imagens. Mas o nosso agradecimento pelo honroso convite nesse dia, que se comemora 130 anos de existência do Grupo Espírita Regeneração, Casa do Benefício, fundada pelo patriarca do Espiritismo do Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes, médico. Curiosamente, né? Curioso que no dia dessa comemoração, que um médico esteja aqui também transmitindo algumas informações. Eu vou colocar agora a imagem na tela dos computadores e na tela dos telefones. Caso não estejam vendo, por favor, me avisem, para que nós possamos aqui realizar algumas retificações. Esse é o assunto hoje da nossa apresentação. Câncer, aspectos históricos, científicos e espiritualistas. Bem, e esse livro já é o 7º de um trabalho que provavelmente estava dentro de um planejamento, não centenário, mas talvez milenar, de trazermos informações acerca de muitas verdades abertas pelo Espiritismo, mas que
me parece que, em relação a determinadas classes mais eruditas, mais esclarecidas, como principalmente a classe médica a qual eu pertenço, necessitaria de algumas confirmações mais, assim, materiais. E me parece que aí entrariam os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, com os quais nós convivemos ao longo de 4 décadas, estudando, pesquisando e, acima de tudo, testemunhando. Então, esse livro é o 7º de uma sequência de... Bem, eu não sei quantos livros vão sair ainda nessa encarnação, mas vamos nos colocar em condições de receber as intuições, as informações mais precisas, para que nós possamos continuar nessa trajetória. Então, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, é o nosso 7º livro. E me parece que a história não para por aí. Em 2021, eu já estou praticamente com esse 8º livro pronto, Teletransporte e Materialização de Espíritos, Fenômenos de Teletransporte e Materialização de Espíritos. E talvez em 2022, tem alguma coisa já me cutucando aqui na mente. Olha, Paulo César, a inteligência artificial está tendo uma evolução extremamente rápida e cada vez mais rápida, principalmente na influenciação, na evolução genética dos seres humanos. Não só dos seres humanos, mas de outros seres vivos também. Então, eu acho que você podia pensar na possibilidade da mediunidade que você defende de estar incrustada no ADN e ser uma produção genética. Quem sabe, na hora que os seus geneticistas, os nossos geneticistas, detectarem o segmento ADNico, onde se acha localizada a mediunidade, esse segmento hereditário e genético não possa ser acelerado pela inteligência artificial. Bom, isso aí está na minha cabeça. Vamos ver o que é que dá. Então, em 2021 esse livro já está pronto. Em 2022 ele ainda está na minha cabeça. Curiosamente, o Câncer sempre me atraiu. E as personalidades que eu coloco como base nessa atração são essas 3 que aí estão. Frei Luiz, professor Mário Cresce, o pai da cancerologia aqui no Brasil, onde eu trabalhei no hospital que tem o seu nome ao longo de 20 anos. 20 anos. E o Frederic von Stein, que é citado em todos os livros que eu escrevi. Um médico, cirurgião, e com quem nós confabulamos várias vezes através dele, não somente incorporado, mas também encarnado no seu médium, né? Um fenômeno que ultrapassa a incorporação, porque quando a entidade está encarnada no médium, o médium nada percebe e depois nada se lembra. E a entidade, inclusive, fala línguas desconhecidas do médium pelo fenômeno da xenoglosia. E, curiosamente, essas 3 personalidades estão ligadas à nação alemã. Frei Luiz, alemão. Frederic von Stein, alemão. Mário Cresce, filho de alemães. E parece que tem alguma tecla nessa programação. Aqueles que me derem a honra de ler esse livro, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, já encontrarão no prefácio do livro uma citação desse filósofo grego, filósofo da Grécia Antiga, denominado Epicuro. Viveu entre 341 a 271 a.C. E esse é o seu paradoxo, bem assim, exato. Se Deus existe, então por que o sofrimento e o mal existem? Se o Deus é classificado, é designado, por todos os nossos filósofos ao longo da história da humanidade, como um ser infinitamente justo, infinitamente bom, infinitamente sábio, onipresente, onisciente, onipotente, por que, então, existiria o mal? Por que crianças sofrem? Por que existem populações abandonadas? E, principalmente na era que nós estamos vivendo, que as tragédias estão se acumulando com pandemias, com tragédias ecológicas, tragédias assim, naturais, onde estaria, então, esse ser infinitamente perfeito em tudo?
E se Deus existe, por que existe uma doença chamada câncer acometendo 40% da humanidade? Bem, aqui está dentro da nossa avaliação histórica, vou procurar ser bem assim, sucinto nessa apresentação, porque não há como eu não mergulhar dentro de algumas colocações científicas. Por que o câncer tem como símbolo o caranguejo? Porque os nossos antigos perceberam que as tumorações malignas apresentavam reentrâncias, prolongamentos pelos tecidos vizinhos que se assemelhavam às patas de um caranguejo. Então, compararam o tumor primário, o tumor central, ao corpo do caranguejo. E os seus prolongamentos invasivos nos tecidos subjacentes, nos tecidos vizinhos à doença, as patas do caranguejo. Então, por isso, o caranguejo passou a ser o símbolo da doença chamada câncer. Outra coisa curiosa é que essa doença começa em uma única célula. O câncer começa em uma única célula. Se nós podemos avaliar um ser humano entre 10, 50 ou 100 trilhões de células compondo seu corpo, de acordo com a idade do indivíduo, de acordo com a sua massa física, a probabilidade de nós termos a doença pode atingir até 100 trilhões de possibilidades. Se nós temos 100 trilhões de possibilidades de adquirir essa doença, por que somente 40% da humanidade contrai a doença, contrai o câncer? Pelo número de probabilidades, já que a doença começa em uma única célula, nós teríamos trilhões e trilhões e trilhões de possibilidades de que a doença acometesse qualquer ser humano. Por que somente 40% adquire o mal? Bom, aqui está a explicação que a ciência nos dá. Não é qualquer célula que se transforma numa célula maligna. Quem se transforma numa célula maligna são as chamadas células tronco-adultas. Todo tecido, todo órgão tem célula tronco-adulta. Vamos dar como exemplo a medula óssea. Todas as células que são encontradas nos exames de sangue que nós fazemos, ou seja, que estão na superficialidade do nosso sangue, têm origem em uma célula tronco localizada na medula óssea. Então, ela vai dar 2, vai dar 4, vai dar 8, e essas células vão se diferenciando, vão se aperfeiçoando até adquirirem a formatação de todos os tipos que nós conhecemos, componente do líquido chamado sangue. Mas há um detalhe curioso nessa história. Quando a célula-tronco se divide em duas, somente uma das duas filhas vai continuar se dividindo até a formação das células superficiais do sangue. Enquanto que a segunda célula filha retorna e continua sendo uma célula tronco adulta. Isso aí pode ser exemplificado, pode ser raciocinado para qualquer tipo de tecido, para qualquer órgão do corpo humano. O que essa célula-tronco teria que as outras não têm? Longevidade, longa vida. Segundo, um alto poder mitótico, um alto poder de divisão celular. Se ela tem longa vida, ela tem tempo para acumular as mutações genéticas que levam à transformação maligna. Se ela tem um alto poder de divisão, todos nós sabemos que o câncer tem uma velocidade de crescimento assustadora. Essa divisão celular descontrolada é o que acontece em um tumor maligno que tem origem em uma célula-tronco de algum tecido. Pode ser do pâncreas, pode ser do fígado, pode ser do estômago. É interessante nós observarmos que para cada célula-tronco podem haver 5 ou 10 mil células que não são tronco. E alguns trabalhos mais recentes já estão apontando para a probabilidade de, para cada célula-tronco, um tecido ou um órgão ser composto por até 100 mil células que não são tronco. Por isso, somente 40% da humanidade pode adquirir a doença. Curiosamente, os tecidos tumorais, os tecidos cancerosos,
também tem células-tronco. Então, nós, como médicos da Terra, se nós não conseguirmos eliminar as células-tronco que compõem o tumor e as suas metástases, nós não conseguiremos curar o canceroso. Então, se eu, como cirurgião, não conseguir extrair, na hora que remover um tumor maligno de um paciente, a célula-tronco tumoral juntamente com esse tumor, eu não vou conseguir curar o paciente. A mesma coisa com a quimioterapia, a mesma coisa com a radioterapia, a mesma coisa com a imunoterapia, todos esses procedimentos nós abordamos no nosso livro, Câncer, Aspectos Históricos, Científicos e Espiritualistas, evidente de uma forma superficial, para que possa ser legível, compreensível por qualquer leitor interessado no assunto. Outra propriedade bastante estranha dessa doença. Se nós conseguíssemos diagnosticar um tumor com aproximadamente 1 milhão de células, nós conseguiríamos curar todos os pacientes com câncer. Eles, enquanto estão nessa fase, não recebem nutrientes nem oxigênio diretamente do vaso sanguíneo. Os nutrientes e oxigênio saem do vaso sanguíneo, migram pelos tecidos que envolvem o tumor, até que as células sejam alcançadas pelo oxigênio e pelos nutrientes. Então, nós estaríamos diante do que nós chamamos de medicina um tumor latente, primário. E aí acontece uma coisa estranha. As células cancerosas que estão nesse tumor latente, composto por somente 1 milhão de células, começam a sofrer com a falta de oxigênio e nutrientes. Produzem então, substâncias químicas chamadas fatores de angiogênese tumoral, ou seja, fatores que estimulam o crescimento dos vasos sanguíneos e os lançam na direção da rede sanguínea mais próxima. E acontece, então, uma proliferação estrondosa da rede vascular alcançada por essas substâncias químicas tumorais, que caminham em proliferação desenfreada na direção do tumor. Quando esse tumor é alcançado por essa nova rede sanguínea, de vasos sanguíneos, a sua população explode em crescimento. E estão criadas também as estradas através das quais as células vão se desprender e alcançar regiões distantes, causando as metástases, que é a principal causa da morte do paciente com câncer. Uma paciente com câncer de mama não morre porque o tumor está na mama. Ela morre porque as células desse tumor se desprenderam e deram uma metástase no cérebro, no pulmão, no fígado, nos ossos e aí por diante. O esqueleto é o principal sítio metastático do câncer de mama. Então, percebam que as células que compõem a parede dos nossos vasos sanguíneos se dividem a cada 300 dias. Sob a ação dessas substâncias químicas produzidas pelos tumores malignos, as células da parede dos nossos vasos sanguíneos começam a se dividir a cada 3 dias, criando um crescimento vertiginoso, quer dizer, 100%, 100 vezes mais rápido, na direção do tumor. E aqui está o que acontece. Se nós diagnosticássemos o tumor com 1 milhão de células, ele estaria aqui na sua fase inicial de crescimento. Mas, na hora que os vasos sanguíneos o alcançam, a doença explode. E através dos vasos sanguíneos e dos vasos linfáticos é que essas células começam a se desprender, dando colônias à distância em qualquer órgão ou tecido do organismo humano. Aqui estão os principais agentes causadores da doença. O hábito de fumar é a principal causa de câncer evitável da civilização atual. As radiações solares, principalmente indivíduos de pele muito clara, porque ficam sujeitas às mutações causadas pelas radiações ultravioletas do tipo beta. O álcool, não é? Evidentemente, consumido de forma exagerada. E uma coisa também bastante interessante, a carne vermelha. A carne vermelha dos animais, dos mamíferos, das aves, elas têm uma substância química chamada radical livre de oxigênio, que tem uma meia-vida de
centésimos de segundo, mas é suficiente para que cause uma lesão no ADN, e essas lesões podem formar uma mutação cancerígena ao longo do tempo. Nós poderíamos colocar aqui um quinto fator importante, a obesidade. E aqui está o que poderia acontecer se nós eliminássemos, por exemplo, o tabagismo da face da Terra. Nós diminuiríamos o aparecimento do câncer da laringe em quase 90%, pulmão em 85% ou mais, a cavidade oral em 75% e vai por aí afora. Por onde as partículas do tabaco queimado, principalmente uma substância chamada 3,4 benzopireno, passa por alguma região do corpo, o câncer pode se instalar. Então, as partículas cancerígenas têm contato com a mucosa da boca, da laringe, do pulmão, são deglutidas com a saliva, então você pode ter um maior aumento da incidência de câncer de esôfago, do estômago. Como essas substâncias são eliminadas pela urina, você pode ter uma maior probabilidade de câncer do rim, da bexiga e por aí afora. Mas nós estamos numa palestra espírita, numa palestra espiritualista, e nós sabemos que existem outras causas extrafísicas que a ciência ainda não aceita causadora ou estimuladora também da doença. Essa fotografia foi feita em 1983, e esse indivíduo que foi fotografado foi envolvido num escândalo, e o jornal O Globo foi até onde a ocorrência estava acontecendo e fotografou esse indivíduo no momento que ele estava fumando. Observem que, curiosamente, na fumaça do cigarro, foi se moldando uma silhueta de uma caratonha tremenda, horrenda, com detalhes impressionantes, como, por exemplo, 2 dentes incisivos, um nariz com asa do nariz e tudo, um olho, uma sobrancelha, uma orelha e uma vasta cabeleira com uma boca assim aberta, como se estivesse abocanhando a cabeça do fumante. Olha, várias explicações podem ser dadas dessa imagem. Até uma ocorrência casual. Claro, não vou negar. Se essa fotografia fosse feita alguns segundos antes ou alguns segundos depois, nada teria se formado, a não ser a nuvem do tabaco queimado expelido pelo fumante. Mas existe uma interpretação que eu não posso fugir. A interpretação que eu adquiri ao longo de 40 anos com os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, às custas de fluidos energéticos altamente potentes, ainda não alcançados pela nossa ciência e existente em todo ser vivo, denominado ectoplasma, que nos chamados médiuns de efeitos físicos se desprendem, se exteriorizam com mais facilidade do que acontece conosco. Eu posso colocar como hipótese que esse indivíduo seja um médium de efeito físico. E as moléculas de ectoplasma que dele se desprenderam acompanharam a silhueta de um espírito, nosso irmão, denominado obsessor. E a fumaça do cigarro foi acompanhando o depósito das moléculas de ectoplasma e moldando a silhueta de um espírito obsessor que acompanha esse tabagista. Bem, como é que nós explicaríamos, pela vertente espírita, kardecista cristã, uma ocorrência desse tipo? Olha, do lado de lá não existe crack, não existe ópio, não existe maconha, não existe álcool, nem existe nicotina. Nicotina é a substância química que leva à dependência do tabagista. Um fenômeno exatamente igual à dependência química de qualquer droga estupefaciente. Bem, na hora que eu passo por lá de lá, e que nada disso tem, e que eu fiz uso durante décadas, enquanto encarnado, o meu desespero vai ser inenarrável em linguagem humana. Então, para que
o seu desespero seja aliviado, essas entidades podem se aproximar de nós, principalmente dos jovens, e intuí-los, de repente até mediunicamente. Experimenta, ingressa nessa estrada, usa, e na hora que nós aceitamos essa solicitação, não é? Essa sugestão, na hora que fazemos a utilização dessas substâncias, exalamos de nós fluidos deletérios, pesados, que são absorvidos por essa entidade, diminuindo, então, o seu sofrimento, o seu desespero por não ter as drogas que os levaram à dependência química enquanto encarnados. E muitas delas levando até o encurtamento da sua encarnação. Então, o tabagista, ele pode ser considerado até um suicida de forma indireta, assim como aqueles que utilizam todas as substâncias nocivas que nós conhecemos. E se constitui um dos maiores comércios da Terra. Esse é o planeta de provas e expiações que nós estamos habitando. 2 dos maiores comércios, armas e drogas. Quando a gente tenta entender a base da doença chamada câncer, eu sempre me utilizo de um termo chamado trípode. Trípode é um banco com 3 pernas. Se tiver 2 pernas, o banco cai. Se tiver uma perna só, o banco cai. Se você não tiver nenhuma perna, nem banco existe. Então, nós poderíamos comparar a doença chamada câncer com uma trípode. Quais seriam as 3 pernas desse banco? Primeiro, os chamados oncogenes. Quando esses genes trabalham normalmente, são chamados de proto-oncogenes. Quando se mutam e começam a trabalhar errado, são chamados oncogenes. Lembrando que onco significa tumor. Onco significa tumor. Esses proto-oncogenes têm grande atividade na vida embrionária. Então, eles estimulam a grande proliferação celular do embrião, do feto, da criança, e também do crescimento de qualquer ser humano, de qualquer animal. Lembrem que a velocidade de crescimento de um feto, de um embrião, pode lembrar em velocidade o crescimento de um tumor maligno. Qual seria a segunda perna? Os chamados genes repressores. São aqueles que contrabalançam os proto-oncogenes. Então, nós nascemos, continuamos crescendo, sob a ação da proliferação celular intuída pelos proto-oncogenes, e, num determinado momento, o nosso crescimento começa a se desacelerar e até parar. Em questão de quê? Por ordem genética de quem? Dos chamados genes repressores. Então, para que eu tenha um tumor maligno em alguma das minhas ou dos meus trilhões de células, eu vou precisar que um proto-oncogene se mute, se transforme, comece a trabalhar errado e seja chamado, então, de um oncogene. Qual é a segunda perna do banco? A não atuação de um gene repressor. Então, eu preciso de um oncogene ativado e de um gene repressor desativado, porque senão ele não vai poder interferir. Ele, estando desativado, não vai poder interferir na ação do oncogene. Mas eu preciso de uma terceira perna, senão o banco vai cair. E a terceira perna é o nosso sistema imunológico. Não se assustem com o que eu direi agora. Todos nós, que aqui estamos, temos células cancerosas circulantes pelo nosso organismo. Por que não somos cancerosos? Porque o nosso sistema imunológico as detecta e as destrói. Então, o terceira perna do banco é uma depressão do sistema imunológico. E essa depressão do sistema imunológico pode acontecer até em decorrência de um trauma físico, químico, de um trauma psíquico, Então, uma desavença, uma depressão, uma desilusão amorosa, tudo isso pode promover uma queda do sistema imunológico. Dentro das doenças que eu mais opero, como cirurgião oncológico que sou, está o câncer da mama. Eu hoje tenho possibilidade de reduzir
bastante as dimensões da doença, do tumor, através de tratamentos clínicos, como a quimioterapia, a imunoterapia. E a maioria das cirurgias que eu estou fazendo dessa doença, estou conseguindo conservar a mama. Isso está trazendo um grande benefício para o sistema imunológico da paciente, que é diferente ela acordar e olhar e não constatar a presença de uma das mamas, que foi amputada pela mastectomia, e ela acordar e ver a sua mama conservada. E outro grande papel que está sendo exercido na atualidade na cirurgia do câncer da mama é a atuação dos nossos cirurgiões plásticos, que estão fazendo reconstruções assombrosas até quando nós removemos a mama por inteiro. Então, é diferente a paciente acordar com a mama, seja ela conservada ou reconstruída por um plástico, ou ela acordar e olhar para baixo e ver que uma das suas mamas não mais existe. Isso pode promover uma depressão do seu sistema imunológico, porque é sensível também até um trauma psíquico. Mas, diante de tudo que nós estamos apresentando como causas da doença, por que fetos, crianças e indivíduos cuidadosos com seu corpo físico também contraem a doença? Lembremos o paradoxo de Epicuro, onde estaria um ser infinitamente justo em tudo, perfeito em tudo. Olha, se eu entro na estrada do tabagismo, eu estou indo em direção ao câncer. Mas se eu tenho todos os cuidados com aquilo que eu como, que eu tenho todos os cuidados com o meu corpo, por que eu sou acometido pela doença? Por que tal doença pode acometer até indivíduos no ventre materno, fetos e embriões? A criança nem nasceu, fez mal a quem? Estão percebendo a importância dessa história do paradoxo de Epicuro? O que nos responderia um líder de alguma religião diante de uma questão desse tipo? Eu já estive presente em uma apresentação científica em que foram convidados líderes religiosos e essa pergunta foi feita. Resposta: o porquê não faz parte do nosso dicionário. Bem, mistérios da cristandade. Diante do porquê, ou diante do sofrimento, diante da dor, nós temos que nos manter firmes. Então, nós ficamos, assim, meio perdidos, como se estivéssemos numa encruzilhada. E essa encruzilhada está sendo formada pela ciência e pelas religiões. As religiões estão me levando até a morte, estão me conduzindo a ter um bom comportamento e conseguiram, de alguma forma, me convencer que eu continuarei vivo depois do fenômeno natural da morte, mas mais nada. Eu não sei que espécie de corpo eu terei, se eu precisarei de algum alimento, não sei quem vai me sustentar, se eu vou poder trabalhar, se eu vou poder estudar. A outra estrada que forma essa encruzilhada é a ciência. O canceroso para a ciência é considerado um azarado. Um azarado. Ele teve o azar de dos seus trilhões de células, uma única célula sofrer um conjunto de mutações que levaram à sua transformação maligna. É muito azar. Bem, então, o que me tirou dessa encruzilhada, que eu confesso e apresento nas apresentações que faço, foram os meus contatos, né? São as minhas experiências durante 4 décadas com os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, conversando com médicos desencarnados que já passaram pela Terra, tiveram um corpo semelhante ao nosso, desencarnaram e continuam vivos. Vivos onde? Em universos paralelos ao que nós habitamos. E sob condições especialíssimas, condições raríssimas, condições dificílimas, com a manipulação de tremendas quantidades de energia, pode se teletransportar do universo onde eles estão vivendo até o nosso durante alguns momentos. Principalmente quem? Médicos. E aí eu coloco sempre as 4 reflexões, sempre se questionado de onde eu tirei as convicções inabaláveis que eu demonstro há tanto tempo. Se o médico estivesse presente em uma reunião, e se quem se teletransportasse e se materializasse nessas reuniões fossem médicos, e se fosse possível diálogos
conversas entre esses dois médicos, um encarnado e outro desencarnado, teletransportado e materializado. E se tais diálogos se prolongassem por 40 anos? Foi exatamente o que aconteceu comigo. E não tem como mais eu voltar. As minhas convicções são inabaláveis. Aliás, eu posso ser comparado a um Tomé. Tomé, toca aqui nos buracos dos cravos que me pregaram na cruz. Coloca aqui a tua mão no meu tórax, Tomé, e veja o buraco da lança de Longinos que atravessou o meu coração. Aí ele acreditou. Eu acho que a maioria dos meus colegas médicos, por eles ser colocados nessa situação, aliás, era aonde eu estava também, nesses prováveis 80% dos colegas que não acreditam em nada além da matéria tangível. Mas isso tem uma certa explicação. Eu, como cirurgião, nos milhares de pacientes que eu já abri seus corpos com bisturis, e agora com as cirurgias minimamente invasivas, eu não encontrei a alma, não encontrei o espírito. Então, há uma certa assim, compreensão do porquê da descrença. Mas não tenho nenhuma preocupação com meus colegas. Estão salvando milhares e milhares de vidas a cada dia. Estão se colocando na linha de frente do combate às doenças, como, por exemplo, a pandemia que nós estamos enfrentando. Estudam dia e noite, trabalham até exaustão, ensinam tudo que sabem aos mais jovens, ainda encontram tempo para cuidar da família. E o fato de não acreditar em nada não vai representar absolutamente nada do lado de lá, porque o que vai contar do lado de lá é a conduta e não a crença. Então, deixe que os meus colegas continuem na trajetória que estão, porque estão no caminho certo. Bem, então foi isso que me levou às crenças inabaláveis, né? Os fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, que foram estudados por grandes nomes da ciência no passado, inclusive prêmios nobres, como Charles Richer, que foi quem batizou o fluido energético desprendido dos médios de efeitos físicos como ectoplasma. Grandes nomes da ciência, como William Crookes, e sempre coloco nesse grupo o maior homem que eu conheci na vida, Luiz da Rocha Lima, presidente do Lar de Frei Luiz, quando eu lá ingressei em 1978. Então, já estou no Lar de Frei Luiz há 43 anos. E de lá não vou sair nem depois de desencarnar. E quem sabe na próxima encarnação eu posso encarnar por lá outra vez, na estrada do Boiúna 1733. Bem, então aqui está esse fluido chamado ectoplasma, que se desprende desses indivíduos quando entra em transe mediúnico, desmaiam, adormecem, certamente pela produção de grande quantidade da melatonina, o hormônio do sono, pela glândula epífice ou pineal. É com esse fluido que as entidades se recobrem nos seus perispíritos e se tornam visíveis, tangíveis, audíveis e perceptíveis pelo olfato no nosso universo. Me parece que foi esse fluido que se desprendeu daquele tabagista e moldou a silhueta do espírito obsessor que o acompanhava. E a fumaça do cigarro foi seguindo a mesma trajetória que o ectoplasma, que provavelmente se desprendeu daquele indivíduo, que eu coloco como hipótese, estou muito cuidadoso, que fosse um médium de efeitos físicos. Aqui está o Frederico von Stein, materializado, tanto está materializado que impressionou uma chapa fotográfica, e que se materializava às custas da mediunidade de Gilberto Arruda. Indivíduos que têm uma sina pesada. Geralmente são espíritos muito endividados de vidas passadas, e lhe é dada a mediunidade de efeitos físicos para que mais rapidamente, possam saldar as suas dívidas. O nosso amigo Gilberto Arruda, meu grande amigo Gilberto Arruda, no dia 19 de junho de 2015, teve a sua casa invadida, foi torturado e foi assassinado. Vejam a sina desses homens e mulheres que trouxeram ao longo da humanidade essas revelações tão importantes para a credibilidade, principalmente das classes eruditas, das classes descrentes. E dentro desses diálogos que eu tive com o Frederico, que são colocados com mais profundidade no meu primeiro livro, A Face Oculta da Medicina, eu indaguei: Frederico, por que Deus permite que o câncer acometa crianças que nem nasceram? Aí entra de novo o paradoxo do Epicuro. A criança nem nasceu, fez mal a quem? A criança ainda tem 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, não teve tempo de fazer mal a ninguém. Então, perceberam assim, a importância
das informações lógicas e racionais trazidas pelo espiritismo kardecista cristão? Jesus é a porta, Kardec é a chave. E a resposta que ele me deu é a que nós sabemos. Né? Aqui está uma dessas crianças, com 6 meses de idade, apresentando um tumor maligno que já acometeu no ventre materno, porque quando nós fizemos a tomografia grávida, a tumoração já aparecia no feto. E nem nasceu. A resposta do Frederic é que todos nós sabemos. Entenda os tumores como aspiradores das impurezas do espírito e tudo se esclarecerá. Se a criança nem nasceu, como é que a impureza foi para lá? Salta aos meus olhos, agride a minha fronte, aperta o meu nariz e puxa a minha orelha. Em vidas passadas, pela lei matemática universal, cósmica, da ação e reação. Não tem saída. Eu posso plantar o que eu quiser, mas a colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo levou ao sofrimento do próximo, levou, atenção, que será dito, ao sofrimento da natureza do planeta que nós habitamos e que trará dificuldades à vida daqueles que virão depois de nós. Isso fica grafado no nosso perispírito. E pode causar, além do acúmulo dessas impurezas, deformações perispirituais. Caso tenha tempo, eu vou mostrar uma imagem que confirma isso, que às vezes esses perispíritos não podem nem caber dentro de um corpo humano igual ao nosso. Então, são conduzidos para reencarnações em planetas que, em relação à Terra, estão ainda na Idade da Pedra, reencarnando como pré-humanos, como trogloditas, pitecantopos, neandertais, por aí afora. A inteligência não regride, mas a forma pode regredir. Então, eles podem levar com a inteligência e com o conhecimento que adquiriram em outros mundos, dos quais se colocaram em impossibilitados de ali reencarnar, os conhecimentos que adquiriram para acelerar a evolução das humanidades que vivem nos mundos mais atrasados, para onde serão transferidos, para, através do alívio dos seus sofrimentos, conseguirem uma reencarnação. Então, aqui está a solução para todas as desavenças, para todas as intolerâncias e para todas as explicações das múltiplas doenças que acometem o ser humano. Nós, como médicos, estamos tratando muitas doenças como efeitos. Não sabemos as causas. E o câncer é uma dessas principais. Principalmente quando acometem indivíduos que não fizeram mal a ninguém, que acometem crianças ainda no ventre materno. Então, estamos a tratar efeitos. Não sabemos as causas. Mas essas causas, na medicina do futuro, serão conhecidas. Porque os médicos serão poderosos médiums. E essas causas serão discutidas em simpósios, em seminários, em sessões clínicas, em congressos. Serão estudadas profundamente nas escolas de medicina do futuro, aonde aqueles que tiverem a detectação da hereditariedade da mediunidade serão desenvolvidos nas escolas de medicina pelos seus professores, que serão profundos conhecedores e estudiosos da mediunidade na medicina do futuro. Bem, então, nós estamos, diante da lei imutável da ação e reação. Planto, vou colher. Evidentemente, todas essas alterações estarão alocadas no nosso perispírito, que influenciará, então, a formação genética através das alterações causadas no ADN durante a estruturação do corpo físico. E eu sempre lembro que o perispírito, revelado a Kardec em meados do século XIX, já está sendo estudado pela nossa ciência com outro nome, campos morfogenéticos. Já caminhando para o término, lhes apresento a minha neta Isabela. É uma criança linda. Hoje a Isabela está com 5 anos. Quando a minha nora estava com 3 para 4 meses de gravidez, ela foi picada pelo mosquito da Zika. E a minha neta Isabela nasceu comigo. A criança não anda, a
criança não fala, a criança não senta, a criança não come, está com uma sonda no estômago para não morrer de fome. E essa é a sina desse espírito. Olha, graças a Deus está na minha família. Graças a Deus está na minha família. São mais de 3 mil crianças com essa doença. Amigos, eu não posso afirmar que o Espiritismo será a religião do futuro. Mas eu acho que todas as religiões precisarão do Espiritismo. É impressionante a precisão dessa doença. Ela atinge ou manipula 4 seres vivos. Um vírus, um inseto, uma gestante e um feto. O vírus entra no mosquito, o mosquito fica gestante, o vírus entra na corrente sanguínea, atravessa a placenta e atinge o embrião. Entre bilhões de células, o vírus vai exatamente na célula-tronco neuronal, absorve energia dessa célula-tronco e a criança não produz todos os neurônios que precisa. É impressionante a precisão dessa doença. E aí, como é que os líderes religiosos que não aceitam a reencarnação poderão explicar aos seus seguidores o coadunar a existência de um ser perfeito em tudo, como uma doença que acomete uma criança que nem nasceu? Mas essa moeda tem outro lado. Pesquisadores da USP, percebendo que o vírus acometeu células tronco-neuronais, pensaram o seguinte: tumores malignos que acometem crianças também têm célula-tronco. Tumores malignos que acometem cérebros de crianças também têm células-tronco, que se assemelham às células-tronco neuronais. O que aconteceria se nós injetássemos esse vírus nessas crianças? Bem, pegaram esses tumores e implantaram em cérebro de ratos. Esses tumores malignos cerebrais infantis se desenvolveram e deram múltiplas metástases ósseas nos animais. Então, tudo que é verde aqui, ó, são neurônios normais. Tudo que é azul são células tumorais. Tudo que é vermelho é o vírus da Zika. Isso em cérebro de ratos. O vírus da Zika atacou e destruiu todas as células cancerosas que estavam implantadas nos ratos, inclusive as metastáticas, e popou todas as células neuronais normais. Tudo que é colorido é câncer. Tudo que é colorido é câncer. Injetemos, então, o vírus da Zika nesse rato e vamos ver o que acontece. A doença foi completamente eliminada, estão em andamento os testes em humanos e todos nós estamos aqui ansiosos pelos resultados. Só o Espiritismo pode explicar uma coisa dessa. Me parece que essas mais de 3 mil crianças são espíritos que vieram com 2 bagagens, uma bagagem kármica e uma bagagem missionária, trazendo uma solução para um terrível problema para os nossos neurocirurgiões infantis e neurologistas. Por quê? Para nós tentarmos a cura dessas crianças, nós temos que abrir o crânio, tentar tirar o tumor do cérebro, depois realizar rádio e quimioterapia, e a maioria das crianças morrem. E o mesmo vírus da Zika que causou a microcefalia da minha neta está apontando uma cura clínica para essa doença? Só o Espiritismo pode explicar uma situação dessa. Então, percebam que isso tem outros desdobramentos. Por exemplo, existe um tipo de câncer do estômago que é chamado câncer gástrico hereditário. Ele acomete somente de 1 a 3% dos casos de câncer gástrico. 1 a 3%. 97% dos tumores malignos do estômago não são hereditários. Ou seja, não são transmitidos de pai para filho, de avô para neto e por aí afora. Bem, essa doença foi descrita em 1964 em famílias da Nova Zelândia de um povo nativo chamado Maori.
Apresentam como característica principal, deve haver médicos me assistindo, uma mutação única de um gene chamado CDH1. Foi identificado em 1998. Então, são descobertas relativamente recentes. Percebam a idade do diagnóstico. 38 anos, a idade média. Então, atinge jovens. E foi diagnosticada em jovens até de 16 anos. Sempre que o câncer é hereditário, ele acomete indivíduos mais jovens. 10% dos tumores malignos têm características hereditárias. 90% não. E apresenta uma outra característica. Aparece no estômago em vários locais, e não somente em um. Então, quando esse tumor acomete o estômago, a célula maligna tem uma capacidade extraordinária de infiltrar os tecidos do estômago, anulando todas as circunvulações existentes normalmente no nosso estômago. Aqui eu tenho um tumor maligno não hereditário. Percebam que as circunvoluções, todas essas reentrâncias na mucosa do estômago, da superfície interna do estômago, estão conservadas. Quando o câncer é hereditário, ele infiltra a submucosa por baixo da parede interna do estômago e todas essas circunvoluções desaparecem. Estão percebendo? Isso é em decorrência de uma proteína que tem a forma de um cabo de guarda-chuva. Aqui eu tenho uma célula e aqui eu tenho outra célula. Estão uma do lado da outra, cobrindo o estômago. O nosso estômago, que não está doente. Milhares de cabos de guarda-chuva partem de uma célula e se encaixam com os milhares de cabos de guarda-chuva da célula ao lado. Milhares e milhares de cabos de guarda-chuva. Forma uma barreira tão resistente que nem água passa entre as células. Passa através da célula, mas não passa entre as células. Esse câncer gástrico hereditário, ele promove um erro na produção desses cabos de guarda-chuva. Então, as células se desprendem com facilidade. Isso está relacionado com o gene CTH1. Então, como elas se desprendem com facilidade, vão infiltrando toda a superfície do estômago, promovendo esse aspecto que aqui está. Bem, o mais incrível, o bastante estranho que foi encontrado pelos cientistas que estudaram essa doença é que 25 membros da mesma família morreram com câncer gástrico hereditário ao longo de 30 anos. Aqui está Pierre Beaufort, que fez esse estudo. 25 membros da mesma família morreram ao longo de 30 anos. Por quê? Novamente, nós somos, assim, lancetados pelo paradoxo de Piquet. E nós podemos indagar. Haveria algum processo kármico familiar coletivo relacionado com o câncer gástrico hereditário? Olha, isso ao longo do meu trajeto, desse trabalho que eu faço, de estudo dos fenômenos mediúnicos, da ciência da mediunidade, de vez em quando acontecem coisas que nós poderíamos classificar como acasos, mas que, na realidade, nós sabemos, como espíritas, que o acaso não existe. Quando eu escrevi o livro, por exemplo, Alienígenas ou Médiuns, acho que foi o nosso quarto livro, eu fui deparado com um episódio de um documentário na televisão falando que os antigos egípcios sabiam como colocar substâncias brancas altamente energéticas sobre as pedras que compunham as pirâmides. E quando essa substância branca estranha era colocada por baixo dessas pedras, e pedreiras localizadas a 900 quilômetros de distância das pirâmides, há 4.000 anos, quando não se conhecia a roda, quando não se conhecia o ferro, quando não se conhecia outro metal que pudesse facilitar esse transporte, essas pedras eram facilmente levadas e transportadas. Substância branca? Meu Deus, será que eles estavam falando de ectoplasma? A substância branca que se desprende dos médios de efeitos físicos? Principalmente sabendo-se que os egípcios antigos conheciam todas as formas de mediunidade. Quem comandava o país eram os sacerdotes, não eram os faraós. Será que não teriam à sua disposição médiuns de efeitos físicos? Bom, eu vou escrever outro livro. Alienígenas ou médiuns? Porque os nossos historiadores acham que o que aconteceu foi uma
ajuda de civilizações extraterrestres com tecnologias desconhecidas. Muito bem, eu não sou contra isso. Na casa do pai existem muitas moradas, mas coloco ao leitor as duas hipóteses: tecnologia alienígena ou a mediunidade de efeitos físicos. E também outras passagens assim, muito curiosas. Bom, eu estava escrevendo esse livro. Cansei, estava numa página que estava cansado. Meu Deus, para recordar, 25 membros da mesma família morreram ao longo de 30 anos. Haveria algum karma familiar nessa história? Olha, estou cansado, deixa eu descansar um pouco. Deitei na cama, liguei a televisão e, para minha surpresa, quando aparece a imagem na tela da televisão, um anúncio surge à minha frente. O Poderoso Chefão. Meu Deus, será que eu estou sendo assim intuído a continuar nesse caminho? A máfia que explora jogos, prostituição, comércios ilícitos de drogas, contrabando, isso passa de pai para filho. De bisavô para avô, de avô para pai, de pai para neto. Será que isso aí é acaso ou estão querendo me mostrar que existe alguma correlação de doenças como câncer gástrico hereditário com atitudes incorretas familiares passadas de geração para geração? Bom, o que eu fiz? Telefonei para 2 amigos médiums, todos 2 médiums de efeito físico. Luiz Augusto Queiroz, presidente do Padre Pio, lá no Lar Espírita em Botafogo, e para o Nelson Soares, o último médium de efeitos físicos desenvolvido no Lar de Frei Luís. Amigos, eu estou escrevendo um livro assim, e estou estudando essa doença câncer gástrico hereditário, e aconteceu isso aqui, na hora que eu liguei a televisão, apareceu um anúncio do Poderoso Chefão. Será que eu estou sendo intuído de que essa doença poderia cometer atos ilícitos que levam ao sofrimento de milhares ou milhões passados de pai para filho? Eu não falei com um nem falei com o outro. Ou seja, não falei com o Luiz Augusto, que eu tinha falado com o Nelson. Nem falei com o Nelson, que eu tinha falado com o Luiz Augusto. E aguardei. Passaram-se alguns dias, os 2 me ligaram e falaram assim: Paulo, siga em frente que você está certo. Isso aí é um karma familiar. É uma doença hereditária ligada a atitudes incorretas, passadas de bisavô para avô, de avô para pai, de pai para filho. Bem, só o Espiritismo explica isso. No livro Pensamento e Vida de Emmanuel, então, ele coloca aqui: egoísmo, cobiça, vaidade, orgulho, ciúme, despeito, prepotência, desespero, e vai por aí afora. Gera tensão psíquica, disfunção celular, depressão imunológica. Depressão imunológica, uma das pernas da tríade, o nosso banco com 3 pernas. Agora, como é que eu vou colocar isso no Congresso Médico na atualidade? Mas isso é verdade. Primeiro, eu tenho que fazer com que meus colegas acreditem em alguma coisa fora da matéria. É que eles acreditem que o pensamento, que tudo isso que acontece no íntimo do ser, não está no corpo físico, e sim no corpo extrafísico. Um componente espiritual, energético, transmissor da vida ao corpo físico, e imortal. Como é que eu posso convencer meus colegas disso? Levando o meu testemunho dos fenômenos de teletransporte e materialização de espíritos, que está despertando a curiosidade dos meus colegas. Despertando a curiosidade dos meus colegas. E eu fico muito feliz vendo o que está acontecendo nas escolas de medicina aqui no nosso país. Estão sendo criadas ligas para estudo de espiritualidade, estudo da espiritualidade, da medicina e das doenças. Quem estão fundando tais ligas? As direções das escolas? Não. Os professores? Não. Os alunos. Então, sabemos que estão aportando espíritos mais evoluídos do que nós na Terra e que acho que eu tenho a obrigação de deixar sair testemunhos aqueles que virão depois de nós, depois de mim, e que poderão mais profundamente entender os
estranhos fenômenos que eu presenciei e que não entendo, mas deixo como testemunho do que eu testemunhei ao longo de 4 décadas no lar de Frei Luís. Então, o espírito é assim sempre o árbitro da própria sorte. Aí é que entra o câncer. Aí é que entram as outras doenças. Aí é que entram as causas naturais, os acidentes que levam a deficiências físicas. Ele é o árbitro da própria sorte. Nós somos árbitros da nossa própria sorte. Pode prolongar os seus sofrimentos pelo endurecimento no mal, mas também pode abrandá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Transcrição parcial do item 13 do Código Penal da Vida Futura. Eu estou ditando o meu Código Penal da minha vida futura. Tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, está criando a minha situação na minha próxima encarnação. Tudo que eu estou passando nessa encarnação fui eu que criei em encarnações passadas. Aqui está a solução para todas as desavenças, para todas as guerras, para todas as intolerâncias. Imagine quando o espiritismo estiver com a idade do cristianismo. O espiritismo está com 160 anos. O cristianismo está com 2.000 anos. Como estará o espiritismo daqui a 2.000 anos? Principalmente na fase em que nós estamos. Eu estou falando para pessoas através de live. Eu estou fazendo essa apresentação que eu já estou fazendo para vocês hoje, eu já fiz para a Itália, já fiz para Portugal, estou com um convite para fazer para o Japão, para a Suíça, para a Alemanha. Então, nós estamos, assim, numa evolução tecnológica vertiginosa e também científica. Então, todos esses conhecimentos vão permear mais cedo ou mais tarde todo mundo. O planeta inteiro será permeado pelas verdades trazidas pelo Espiritismo. E eu fico a imaginar o que acontecerá com esses líderes, não é? Esses missionários que levarão essas verdades, por exemplo, aos países islâmicos onde a mulher é considerada um ser inferior. O que acontecerá com eles? Serão trucidados, esquartejados, queimados, torturados, crucificados. Mas isso já aconteceu no passado. Com quem? Com os primeiros cristãos. E o cristianismo está aí. É a maior religião do planeta. O que está acontecendo agora, na transição planetária em que nós nos encontramos? As explicações racionais e lógicas do cristianismo trazidas pelo espiritismo. Daí a colocação exata. Jesus é a porta, Kardec é a chave. E termino a nossa apresentação com a Santa Ágata, em quem eu penso sempre que eu entro dentro do centro cirúrgico para realizar uma mastectomia em alguma paciente com câncer. A protetora das mastectomizadas. Parece que Ágata, que viveu por volta de 235 depois de Cristo, na ilha da Sicília, na Itália, tinha uma beleza venusiana, uma adolescente de beleza venusiana e que despertava paixão em todo jovem que dela se aproximasse. E isso também aconteceu com Quintiniano, procônsul governador da Sicília, no ano de 235. Terrivelmente apaixonado por Ágata, mas também, educadamente, dela afastado, porque Ágata tinha decidido se entregar ao cristianismo e não queria relações amorosas. Se entregou ao Cristo. Tamanho foi a ira, tamanho foi o despeito despertado em Quintiniano, que quando soube que Ágata era cristã, uma religião ou uma seita que era proibida no Império Romano na época, denunciou Ágata a Décio, o imperador romano na época. Décio mandou que a jovem fosse presa e levada a julgamento. E Ágata foi condenada à morte. Diante do juiz, ela escutou a seguinte indagação: não te envergonhas de rebaixar-te à escravidão do cristianismo quando pertences a uma nobre família? E o juiz recebeu como resposta uma segunda indagação feita por Ágata. Não te envergonhas de mutilar na mulher o que tua mãe te deu para te aleitar? Por que ela dirigiu essa frase interrogativa ao juiz? Porque a sentença de morte que Ágata recebeu foi a extração de suas mamas por ferros à brasa.
e ela então se tornou a protetora das mastectomizadas, e a quem sempre eleva uma prece quando ingressa em um centro cirúrgico para realizar tais procedimentos terapêuticos. Coloco mais uma vez aqui aqueles interessados em se aprofundar nas nossas considerações, o site da Livraria Joana de Ângelos e do Frei Luís, em que poderão, o SEDEX, adquirir os nossos livros, cujos direitos autorais todos estão doados à instituição filantrópica Lar de Frei Luís. Muito obrigado e me coloco aí à disposição para qualquer explicação que eu consiga transmitir aos que me honram com a presença nessa noite. Muito obrigado. Irmãos abençoados, agradecemos a oportunidade de ouvirmos essa palestra. E, como disse o nosso Paulo, o acaso não existe. O doutor Bezerra, por certo, queria, num aniversário, ou mais um outro aniversário da sua fundação, o Regeneração tivesse a palavra da ciência interagindo com o Espiritismo, que, em verdade, é também uma ciência. Então, de corações agradecidos, nós queremos, mais uma vez, louvar o Senhor e que, por acréscimo de misericórdia, os nossos corações se asserenem, nós possamos aleitar neles a nossa ternura, o nosso carinho, o que tivermos de melhor, a fim de que possamos, cada vez mais, nos dedicarmos a nos ajudar a nós próprios e a todos aqueles que nos foram circunstantes. Que o nosso grupo permaneça confiante nos propósitos para o qual ele foi fundado e que nós sejamos detentores da palavra abençoada de Bezerra de Menezes, não só quando encarnado, mas quando desencarnado, através de médiuns como Chico Xavier, Divaldo e outros tantos, que nos trazem sensações tão agradáveis, que nos ajudam a viver, a gostar de viver e a gostar de fazer com que todos aqueles que nos são próximos obtenham os benefícios dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas esperanças. A paz se faça em nossos corações e que nós possamos, mais uma vez, agradecer a Deus, ao Cristo Jesus, que nos permitiu a vinda de Bezerra de Menezes a este mundo de provas e expiações para consolidar essa doutrina que, por certo, será aquela que nos instruirá no futuro para que nós possamos compatibilizar todas essas criações que nos assustam com a palavra de Deus, através dos princípios que professamos ao estudar essa doutrina que o próprio Cristo nos trouxe. Que todos fiquem na paz de Deus e que conservem cada vez mais o propósito de serem seareiros nessa seara infinita que o Cristo nos dá para participar. Que assim seja. Queremos, então, perguntar se algum daqueles que nos assistiram
ainda tem alguma dúvida que queira sanar com o nosso professor, porque senão vamos encerrar essa noite de festa. Então, isso aí acho que é um testemunho inequívoco de que ele esclareceu melhor do que esperávamos. Aliás, como sempre acontece. Eu vou terminar tudo aquilo que foi falado com uma história muito interessante daquele companheiro que estava atrás, correndo para pegar um ônibus nas proximidades do cemitério, perdeu o ônibus, ficou parado esperando para que um outro ônibus viesse. Mas ele se deu conta que tinha um companheiro esperando um ônibus também, e ele disse, ainda bem que eu não estou sozinho. E esse companheiro perguntou para ele, amigo, o senhor acredita que os mortos vivam? Ele disse, claro que não. Não, pura insensatez. Eu pensava assim quando eu era vivo. Então, eu acredito que muitos ainda vão ter essa constatação da forma que precisam tê-la. Não de forma abrupta, mas da forma suave. Realmente, como diz o nosso Paulo, o Espiritismo instruirá, será o alicerce de todas as religiões. Encerramos, então, meus irmãos, essa noite de graça, essa noite de festa. Muito obrigado pela presença de todos e que Jesus esteja conosco, acerenando-nos e fazendo-nos cada vez mais seguidores da sua doutrina. Que assim seja. Estão encerrados os nossos trabalhos. Graças a Deus.